Fala, meus queridos! E aí, vamos dar início à segunda aula, funções inorgânicas, né? Funções inorgânicas, parte 2. Bom, na aula passada nós começamos aqui falando aí sobre as teorias de Arrhenius e vimos aí a primeira situação, que foi a dissociação iônica, né? Fenômeno que ocorre apenas com os compostos iônicos. Tranquilo? Aí vimos a equação de dissociação, em que nós vamos aí representar apenas o cátio e o ânion, aqui, ó, em meio aquoso. Tranquilo? Pronto. Agora vamos para essa outra parte, em que nós temos aí, galera, ele usa agora como soluto quem? O HCl, né? O HCl é o ácido chamado ácido clorídrico, tá? Então, a molécula do ácido clorídrico é formada apenas por um átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Vamos lembrar, né? O cloro é da família 7A e o hidrogênio é da família 1A. Só tem um elétron na camada de valência e o hidrogênio. E ele quer se estabilizar com 2 igual o gás nobre o quê? O gás nobre hélio, né? Para isso ele vai poder fazer o quê? Um compartilhamento, certo? Com o cloro. E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, porque ela é da família dos halogênios, família 7A. Para ficar estável com 8 elétrons, ele precisa de um elétron, ele vai compartilhar o elétron do hidrogênio. Então, o hidrogênio compartilha um elétron do cloro, com o que ele já tem, faz 2, ele se estabiliza. O cloro tem 7 elétrons, compartilha um do hidrogênio, e se estabiliza também. Então, eu tenho aqui a molécula, né? Eu tenho no ácido clorídrico milhares e milhares e milhares de moléculas HCl, todas elas estáveis por meio do compartilhamento de elétrons, que é a chamada, o quê? Ligação covalente, né? Então, é uma molécula, tá? Toda molécula é formada por ligação covalente. Então, aqui não tem excesso de carga. Mas o que vai acontecer? Devido ao ataque da água, né, a solvatação, devido ao ataque da água à molécula do ácido clorídrico, certo? Esse cloro é mais eletronegativo, puxa mais para si o elétron de quem? Do hidrogênio. E com o efeito da água sobre a sua molécula, ele vai quebrar essa ligação, em que o elétron do hidrogênio vai ficar com o cloro, e aí vai surgir o Cl- e o hidrogênio ele sai protonado, né? Nós vemos que ele sai protonado, ele sai sem o seu elétron e apenas o seu próton. Lembre-se que hidrogênio só tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Quando ele perde o seu elétron, ele sai apenas com o seu próton de que tem hidrogênio protonado. Então, nesse fenômeno, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa chamada ionização, tá? Em que eu tenho uma molécula que não tem excesso de carga, e por meio do ataque da molécula da água, ela vai causar a formação de íons cátions e íons ânions, por meio da quebra, né? Quebra a ligação covalente, liberando o hidrogênio protonado, que vai ser o cátio, e o Cl-, que vai sair com o elétron do hidrogênio, que vai ser o ânion. E aí a solução se torna eletrolítica, conduzindo a corrente elétrica, né? Então vamos ver aqui, ó. Esse hidrogênio ele vai, né, ficar positivado e vai correr para o oxigênio, que é negativo, e vai formar esse conjunto aqui, ó, tá? H3O, aqui, ó, H3O. E positivo. Por que positivo? Né? Por que positivo? Por que positivo? Né? Porque era a carga de quem? A carga do hidrogêniozinho, né? Ele vai pegar um elétron aqui, do oxigênio e vai puxar para si. Então, desbloqueia no núcleo do oxigênio próton. Então, ele transfere, é como se ele transferisse o seu próton para o oxigênio, né? Porque quando ele pega o elétron aqui do oxigênio, o próton dele fica bloqueado com a carga negativa.
Porém, ele desbloqueia um próton do oxigênio, né? E forma esse conjunto todo, que é chamado de íon hidrônio, né? Tá? Íon cátio hidrônio, tá? Aqui, ó, H3 ou mais. Isso significa água acidificada, galera, tá? Então, o efeito corrosivo do ácido, a acidez, é causado por isso aqui, ó, por isso aqui. Pelo fato do hidrogênio protonado, certo? Formar esse íon hidrônio. E liberando quem? Liberando Cl-. Então, o que aconteceu aqui eu chamo de ionização, que é a formação de íons a partir de uma molécula, ó, a molécula que não tem excesso de carga, ela sofre o ataque da água e forma o quê? Forma o íon hidrônio a partir da sua ionização. Então, vamos estar aqui, ó, HCl. Aqui ele está indicando a ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons entre o hidrogênio e o cloro, mais a água reagindo, formando, ó, o íon hidrônio positivado mais o Cl-. Tá legal? Então, entendam. Ionização só acontece em meio aquoso, certo? Com ácidos. A partir de uma molécula, há a quebra da ligação covalente, formando o íon cátio e íon ânion, de onde antes não existia. Tá legal? Então, lembre-se, dois fenômenos das soluções eletrolíticas. É a dissociação iônica e a ionização. A dissociação iônica acontece quando o soluto em meio aquoso é iônico e a ionização acontece quando o soluto é molecular e sofre ionização em meio aquoso. Tranquilo? Beleza? Pronto. Show! Agora vamos adiante. Olha só o que acontece no meio ácido, né? Eu tenho várias moléculas, tá? De HCl. Aí você me pergunta, professor, todas elas vão sofrer ionização? Depende. Vai depender da força do ácido. Lembra que eu disse para vocês que um ácido, a sua força, né? Quanto mais forte o ácido, maior a sua acidez e maior o seu poder corrosivo, tá? Isso aí vai depender de quê? Vai depender da quantidade de moléculas desse ácido que pode sofrer ionização. Então, se eu tenho um ácido que a grande maioria das moléculas dele sofre ionização, liberando hidrogênio protonado, então esse ácido vai ser muito forte. Por outro lado, se o ácido, poucas moléculas sofrem ionização, liberando hidrogênio protonado, então eu digo que esse ácido vai ser fraco. Então, a partir de agora, nós vamos aprender a calcular a força do ácido de acordo com essa quantidade de moléculas que sofrem ionização, tá? Por meio de uma coisa chamada grau de ionização, tá? Vamos aprender a calcular esse grau de ionização, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Certo? Observe. Muitas moléculas sofreram ionização. Vamos voltar. Tá aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu tenho 20 moléculas. Houve o ataque da água e as moléculas, em sua grande maioria, sofreram ionização. Tá? Então, veja que de 10, eu tenho quantas não sofreram? Das 20. Apenas essa aqui não sofreu ionização e apenas essa aqui também não sofreu ionização. Aí eu posso dizer que de 20, eu vou tirar 10 aqui. Né? De cada 10, uma não sofreu ionização. Então, se eu pegar esse universo e expandir para 100, eu vou saber o quê? Que de 100, 90, né, vai sofrer ionização. Tá legal? Olha ali a matemática de raciocínio. Se em 10, uma
não sofre, quer dizer que 9 vai sofrer. Agora, se eu multiplicar isso aí por 10, então 10 vezes 10 dá 100. 9 vezes 10 dá 90. E 1 vezes 10 dá 10. Não é isso? Então, de 100, 90 irá sofrer e 10 não irão sofrer. Então, eu sei que esse ácido é um ácido forte. Por quê? De 100 moléculas, 90 sofrem ionização e 10 não. Ou seja, o grau de ionização, eu digo aí que é de 90%. Mas vamos devagarzinho aqui, tá bom? Vamos trabalhar com esse universo aí, de 20 moléculas. Vamos ver aqui o cálculo. Ó. Quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização ou dissociação. Então, esse grau aí eu posso fazer para dissociação ou para ionização. Geralmente é para ionização, mas isso não impede de que nós façamos para dissociação. Mas assim, ó, a porcentagem de espécies que sofrem este fenômeno é dada pelo grau de ionização, que é a letrinha aqui, ó, alfa, tá? A letrinha grega alfa. Então, nós vamos trabalhar com uma fórmula. Tá? Então, vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Eu estou agora aprendendo a calcular a força de um ácido. Por meio de quê? Do seu grau de ionização. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou usar o símbolo, é uma fórmula matemática, a alfa, grau de ionização, é igual a Ni, tá? Que é o quê? Número de moléculas ionizáveis dividido pelo número de moléculas dissolvidas, ou seja, o número de moléculas totais. Lembra aí, meu ácido, qual era o número de molécula total? 20. Quantas sofreram ionização? 18. Tá? Então, eu vou substituir aí os valores. Ó. Moléculas ionizáveis dividido pelo moléculas totais. Aí eu vou lá, ó. Eu tenho 18 sofreram ionização e o total são 20. Então, dividindo 18 por 20, o meu grau de ionização vai ser quanto? 0,9, ó. Vezes 10 dá o quê? Dá 90. Aliás, vezes 100, né? A gente vai fazer aí, expandir isso aqui para termos percentuais. Foi o que eu falei para vocês antes, né? Então, meu grau de ionização, ele deu 0,9 vezes 100. Isso aqui significa o quê? Que é um ácido que tem 90% de ionização. Lembra que eu dividi esse universo em 10? Beleza? Bingo, né? Tá legal? Então, a partir daí, eu aprendi a fazer o quê? A calcular o grau de ionização do meu ácido. Agora, vamos aqui. Vamos ver essa questão do vestibular aqui, ó. Tá? Então, adiciona-se 600 moléculas de HCl à água. Sabendo que 440 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização desta espécie química é... Aí fica fácil, né, galera? Pelo amor de Deus, aí é álgebra de quinta série aí, ó. Aí eu vou fazer o quê? Tcharam! Número total de moléculas, meu universo, 600. Ionizadas, 540. O meu grau de ionização, né? The Oscars going to... Eu substituo na fórmula, ok? 540, corta 0 com 0, fica 54 dividido por 60, e sair dá 0,9, o que dá 90%, né? Também, certo? Veja que interessante, né? Então, só para mostrar que, tá? Para o ácido clorídrico, qualquer cálculo que eu fizer, ele vai dar sempre a mesma força. Tá? Então, eu estou mostrando isso aí nessa questão. Quer dizer, mostrei como fazer o cálculo novamente, com outros valores, e nós obtivemos aí o mesmo grau de ionização, a mesma força para esse ácido. Então, isso é característica desse ácido. Tá legal? Beleza? Então, tranquilo, né? Show. Agora vamos ver aqui, ó. Marquei. Agora vamos adiante aqui, ó. Adiciona-se 500 moléculas de um certo eletrólito. Eletrólito é aquele soluto que vai conduzir a corrente elétrica, tá? Então veja os termos aí, né?
sal é um eletrólito, o ácido é um eletrólito. Já o açúcar não é um eletrólito. Tá legal? Teremos para o grau de ionização 0,9. Quantas moléculas ionizadas? Então é o processo inverso. Ó, o meu grau de ionização 0,9, eu adicionei 500 moléculas. Quantas ionizaram? Aí eu faço o processo inverso. Ó. Número de moléculas totais, o grau de ionização e moléculas que forem ionizáveis que eu não sei. Agora eu vou substituir os valores aí, ó. 0,9, 500, eu vou isolar a variável aqui, ó, vai ficar Ni igual a 500 vezes 0,9, tá aqui, ó. Então isso aí dá o quê? 450 moléculas para esse ácido forem ionizáveis. Tá beleza? Tranquilo, galera? Show de bola? Pronto. Então, vamos parar aqui nessa questão. Na próxima aula, nós continuaremos, tá bom? Um beijo, forte abraço, até a próxima. Faça o estudo de memorização, tá? Fui!